Alô, alô, Natal, alô, alô, meu Rio Grande do Norte, alô, alô, Maceió, alô, Alagoas, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de vocês. A partir de agora, estamos juntos mais uma vez, tomando aquele café gostoso, nas primeiras horas da manhã, levando as notícias que interessam ao Brasil, ao mundo e, por que não dizer, em especial, ao meu Nordeste brasileiro. Um abraço carinhoso para vocês, muito obrigado. Esse é o Bora Nordeste, interligando, integrando o Nordeste pela informação. Eu quero você sempre comigo aqui no nosso programa, mas a gente abre o nosso Bora Nordeste sempre com aquela mensagem de fé, de otimismo e de esperança. Olha, nunca desista, não pare de lutar. Saiba que apesar dos obstáculos, das lutas enfrentadas no dia a dia, você será um vencedor. Você será uma vencedora. Acredite, mas para isso é preciso ter o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus no seu coração. Está no ar o meu, o seu, o nosso Bora Nordeste de hoje. Olha, programa mais do que especial. Sabe por quê? Nós vamos falar de um tema que interessa para mim como pai, interessa para você, que é a respeito da saúde mental dos nossos filhos, filhas, alunos, alunas, crianças, adolescentes. Pois bem, eu convoquei um time de primeiríssima linha. Eu peço para você não mudar de canal, porque o programa hoje está imperdível. O que tem acontecido com o seu filho na escola? Como é que está o psíquico dele? Como é que está a saúde mental? Você já parou para pensar nisso? Eu convoquei duas sumidades. Eu digo sempre aqui no meu programa, já o entrevistei uma vez, hoje vai estrear aqui a nossa psicóloga, a doutora Nina Rosa. São pessoas maravilhosas, estão no Rio de Janeiro. Tenho pessoas aqui do Rio Grande do Norte participando, tirando dúvidas. Deixa eu dar um bom dia para eles. Professor Caó, que é integrante do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 lá no Rio de Janeiro. E a doutora Nina Rosa, olha, ela vai se apresentar para a gente. Deixa eu cumprimentar aqui, querido professor Caó, tirei vocês literalmente da cama. Bom dia. Bom dia, professor. Está me ouvindo bem, professor? Professor, aumenta o volume do som aí. Nina, você consegue me ouvir bem? Me ouvir bem? Agora sim, agora Olha, sim. ela está me ouvindo bem, a psicóloga Nina Rosa, diretamente do Rio de Janeiro, mas é um tema que interessa a todos nós. Para você ter uma ideia, a psicóloga Nina Rosa, faz parte do Instituto Vital Brasil, é psicóloga organizacional do Vital, do Instituto Vital Brasil. Deixa eu começar com você, enquanto o Caó arruma ali a parafernália dele. Bom Não, dia. eu tô Opa! ok aqui, viu? Então, pela idade, a gente respeita muito. Bom dia, professor. É você que vai dar o bom dia. Bom dia, professor Caó. Não, bom dia, bom dia. É só para dizer que eu estou ouvindo e espero que vocês estejam me ouvindo. Tá Deixa ótimo. a Nina começar. Depois Professor Imagina. você me Carlos Alberto, apresenta. professor Carlos Alberto Pereira de Oliveira, o professor Caó, faz parte do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 ali no Rio de Janeiro. E a doutora Nina, já apresentei mais uma vez, agora sim, o seu bom dia. Bom dia, Nina. Bom dia, bom dia. É um prazer enorme estar falando para o Nordeste. Nossa, que coisa boa. Obrigada por me receber aqui com tanto acolhimento, como sempre, né? É o esperado por vocês. Que é isso, querida. Fico muito feliz do professor Caó atender o nosso chamado e para tratar de um tema tão interessante que eu peço que você não mude de canal. Nós estamos nos livrando, graças a Deus, desse mal que é essa pandemia, mas muitas marcas ficaram. Professor Caó, vamos falar da saúde mental. Essa mulher dispensa apresentações, que é do Instituto Vital Brasil. É mãe, sente na pele. Mas eu quero começar com você, professor. Como é que anda a cabeça? Se tiver algum erro de concordância, pode me corrigir, professor, você pode. Como é que anda a cabeça dos nossos filhos, dos nossos alunos, das crianças, dos adolescentes, professor? Por favor, saúde mental. Obrigado, amigo, pelo convite, por estar de novo conversando com vocês aí no Bora Nordeste. Um bom dia a todos e todas, e que a gente possa conversar um pouquinho sobre
essa saída desse processo tão complicado que tem sido a Covid-19 durante já 2 anos e 2 meses, né? Em que nós temos tido todas as dificuldades geradas pela Covid. Basta a gente lembrar, antes da Hum, gente falar da saúde mental hum, dos nossos e do sofrimento, né? Mais do que a saúde mental, mas o sofrimento emocional das nossas crianças, nossos adolescentes nas escolas, a gente tem a situação de que, o Herbert, 3 dias depois de decretada a pandemia, no dia 11 de março de hum. 2020, as crianças e adolescentes e as jovens adultos, em todos os níveis de ensino, tiveram que abandonar as escolas, os sistemas de ensino fecharam, e no dia 22 de abril de 2020, Herbert, nós tínhamos 1,350 bilhão de alunos fora das salas de Quanto, aula. professor? Eu queria que o professor repetisse, não é 1 milhão, não. É um bi. B de bola, é isso? 1,350 bilhões de alunos estavam fora dos sistemas de ensino. E coloca isso professores, equipes pedagógicas, direções de escola, pessoal da merenda escolar, onde existe merenda escolar, o transporte dessas pessoas. Ou seja, a educação ela é importantíssima na economia de todos os países. E óbvio que quando nós fechamos as escolas, nós Hum. já devíamos estar preparados para o retorno, porque não adianta eu fechar a escola, um dia ela vai voltar a abrir, e ela vai voltar a abrir com todas as consequências de ter ficado um longo tempo fechado. Há um Vamos lembrar que prejuízo grande. isso, querido, só finalizando essa introdução, só a gente lembrar que em alguns estados, somente em 2022 é que voltaram a ter aulas presenciais. As crianças mais pobres, mais vulneráveis, sem ter direito a ter aulas presenciais, sem ter acesso à internet em casa, sem ter computador, e a gente achando que estava fazendo alguma coisa de aprendizagem remota. Não, a gente excluiu esses jovens, essas crianças, e o pior, deixamos com que elas estivessem fora das salas de aula no retorno escolar. Agora, quando a gente retorna, a questão do sofrimento emocional é muito grande. É, Eu essa é tenho a certeza questão. Essa é a isso. questão, né, professor? Essa é a questão. Além do prejuízo educacional para você recuperar esses alunos, alunas, diante. Tivemos aulas remotas, mas não tem comparação. Aí vem a questão emocional, né, professor? É verdade. Eu acho que Nina agora vai poder pegar esse pé da questão, mas eu Hum, vou te dizer uma coisa, Herbert. A questão da aprendizagem, do conhecimento, é o menos importante. Concordo. Isso nós temos como recuperar. certo. Então, nós não temos que nos preocupar, neste momento, É a com saúde. questões de conhecimento. Nesse momento, nós temos que nos preocupar com questões socioemocionais, Sim. para que a gente consiga ter um caminho mais tranquilo daqui para frente, na retomada das atividades nas nossas escolas. Perfeito. Doutora Nina, vou lhe chamar, mas para você ver como este assunto é interessante, nós reservamos esse programa especial para conversar com a senhora, com o senhor que está me acompanhando agora. Eu tenho, acho que é a mãe de alunos, Camila Carla, que vai fazer uma pergunta para a doutora Nina, já entrando nessa questão emocional. Vamos ver o que a Camila vai perguntar aqui no Bora Nordeste. Estamos tratando sobre a saúde mental dos alunos, das alunas, das crianças, adolescentes, pós-pandemia. A Camila já está no ponto, Rayane? Pode soltar a Camila, por favor. Bom dia, doutora. Me chamo Camila Carla, sou mãe de 2 alunos que estudam em escola pública aqui em Natal. Observo nos meus filhos ansiedade, inquietação, estresse, aumento do apetite no decorrer dessa pandemia, desde o princípio até agora, pela falta de aula, né? E a ociosidade vem junto, causando
Essas coisas que eu já relatei para a senhora. Então, qual a sua orientação para as mães? Para mim e para as outras mães. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou reproduzir. Pois não. Doutora, me chamo Camila Carla, sou mãe de dois alunos que estudam em escola pública aqui em Natal. Observo nos meus filhos ansiedade, inquietação, estresse, aumento do apetite no decorrer dessa pandemia, desde o princípio até agora, pela Hum. falta de aula, né? E a ociosidade vem junto, causando essas coisas que eu já relatei para a senhora. Então, qual a sua orientação para as Doutor, mães? doutora Nina, a Camila, mãe de alunos, mãe de três crianças, perguntou aí a respeito do apetite deles, estão Uhum. passando um pouco do limite. A senhora ouviu bem, né? Agora, faltava um amarrar, mas você me trouxe, que foi o Tá, iniciozinho. tá bom. Camila, é um prazer poder falar com você, espero que eu seja útil de alguma maneira. Na realidade, né, Camila, infelizmente, porque não que eu quisesse esse mal para você, mas porque não abrange somente os seus filhos, aqui de casa também, né? Assim, é geral, porque eles tiveram que, sem ferramentas emocionais para lidar com tudo isso que eles lideram, eles tiveram que aprender a se relacionar com o próprio tédio, né? Com a mudança radical de rotina. Criança, você que é mãe, Camila, sabe como é importante se ter rotina com criança. É a partir da rotina, por exemplo, né, Cal, você pode me endossar, que venha a questão da aprendizagem. Facilita a aprendizagem se você tem rotina. Bom, a gente tira eles, de repente, desse ambiente social, onde existe uma troca, onde existe a socialização deles, onde existe um laboratório experimental do que é social, né? Porque, Camila, se você parar para lembrar e falar para mim do seu tempo de colégio, Hum. você não vai falar, por exemplo, de uma fórmula da química. Ou você não vai falar qual é a regra da crase, quando se coloca ou não a crase. Mas você certamente vai me contar o nome de um amigo que você tinha, Verdade. você vai contar o nome do seu professor. Então, é um ambiente extremamente importante. Assim como para o adulto é um ambiente organizacional, o lugar onde ele trabalha, o colégio é ali que ele se relaciona. De repente, nós tiramos eles disso tudo e a criança teve que lidar com luto. Não só o luto das mortes que estavam acontecendo, mas o luto interno, de Hum. perda, né? De perda de espaço, de perda de rotina, de perda de alegria, de perda de natureza. Então, é natural, embora não seja bom nem aprazível, que isso se transcorra daqui para frente como uma conta que a gente tem que pagar, que é a ansiedade, a depressão, é comer compulsivamente, enfim, a gente vai ter que ir ajustando essa conta. Perfeito. Eu volto com o E, professor Caó. Eu volto com o professor Caó. Estamos debatendo a saúde mental de crianças, adolescentes, pós-pandemia. Professor Caó, eu pergunto para você, em cima desse raciocínio, então há um caminho aí a ser recuperado, né? Não é só o prejuízo da educação, mas o mental, né, professor? é verdade. Vamos lá de novo. Além de tudo isso que Nina falou, Hum. você tem todos os opostos também de agressividade, hiperatividade, agitação. Cada criança, cada adolescente vai reagir de acordo com as suas histórias de sua vida até então, a como é que ele vai reagir a este momento. Este momento que a Nina até brinca, eu acho que é uma boa imagem, que é como se fosse o passarinho que estava na gaiola e que abriu a gaiola e diz assim: agora você sai, né? Agora você sai. Você passou 2 anos sem ter atividade escolar em alguns lugares. No Rio de Janeiro, desde janeiro do ano passado,
o município do Rio de Janeiro retomou atividades escolares. A partir do segundo semestre do ano passado era 100% presencial, mas não foi isso que aconteceu no restante do Brasil. Perfeito. Mas mesmo assim, eu fiquei com crianças, imagina, 1 ano e 2 meses dentro de casa, tendo algumas delas, e com os mais pobres, Herbert, ainda é mais duro, porque as Sim, meninas tiveram que voltar a fazer aquilo que normalmente já acontecia e que, graças a Deus, a gente vinha abandonando. As Meu Deus. meninas tendo que cuidar dos filhos, dos irmãos mais novos, Perfeito, perfeito, porque é os pais verdade. tinham que sair para trabalhar. Então, você gera um conjunto de desorganizações sociais que vão trazer para essas crianças um conjunto de sintomas de sofrimento emocional. É Perfeito. esse o problema. Como é que nós fazemos para que as escolas, as redes de ensino públicas e privadas, porque senão a gente esquece as escolas Claro, privadas claro. também, não é? E as secretarias de saúde. Nós temos Opa! que. Professor! Agora, professor, vou pegar o gancho. Psicóloga doutora Nina, psicóloga organizacional do Instituto Vital Brasil, e o professor Cauã. Se eu for passar o currículo dele aqui, eu vou ficar fazendo um programa só com o currículo dele. Vou dizer, ele é do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 no Rio de Janeiro. Vou sair para um breve intervalo, continuo com esses dois amigos. A doutora Nina eu conheci agora. O professor Cauã já é amigo de velhas datas. Mas se é amigo do meu amigo Cauã, é meu amigo. Doutora Nina, vou fazer exatamente essa pergunta, pegando o gancho do professor Cauã. O que poderemos fazer, contribuir nós aqui no jornalismo brasileiro, no jornalismo do Nordeste? Como é que a gente pode contribuir? A pergunta vai ficar no ar para a doutora Nina. O que pode ser feito? Que união, que pool de união pode acontecer no Brasil e no planeta Terra para recuperarmos esse tempo perdido dessas crianças, né? Porque o maior prejuízo, repito, não é o da educação. Esse já é incalculável, mas o maior é a saúde, que sim. compromete o futuro deles. Doutora Nina, só um minuto, fique aí, não saia daí, meu querido professor Caó, que eu vou, né, faturar. Preciso faturar aqui, porque senão vou ao intervalo. Antes do intervalo, quero falar de algo que é muito interessante. Quero falar exatamente da Sete Capital. A Sete Capital está fazendo um trabalho brilhante, por isso mesmo que eu convoco o Fábio para deixar um recado bacana para você que comprou um carro e de repente tem que pagar dois. Não devolva seu carro para o banco. Consulte a Sete Capital, que tem a solução para você, né, Fábio? Sete Capital mais uma vez aqui para te ajudar. Reduza 50% nos juros do teu financiamento. Chega de dor de cabeça, chega de ficar preocupado do banco levar o teu carro. Pague o preço justo. Entre em contato agora, 998 18 0777. Empresa com mais de 19 anos de experiência no mercado, ajudando você, meu amigo, a reduzir a tua dívida e a quitar o teu financiamento. Você não vai ter problemas com financiamentos futuros, pois a nossa negociação é direto com o banco e não prejudica você no futuro financiamento. Atuamos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Entre em contato agora com a Sete Capital através do número 99818 0777. 99818 0777. Entre em contato, 50% no mínimo de redução a gente garante, podendo chegar até 80%. Faça a sua análise totalmente gratuita. Sete Capital, aqui tem solução. De volta com o nosso Bora Nordeste. Muito obrigado pela sua audiência. Estou com duas pessoas maravilhosas que eu quero muito bem. Estão na cidade maravilhosa participando aqui do nosso debate. É o professor Caó, professor Carlos Alberto de Oliveira, vice-diretor do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e membro do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 ali na cidade do Rio de Janeiro, como também a psicóloga doutora Nina Rosa, do Instituto Vital Brasil. Eu tenho uma pergunta de uma mãe, jornalista, Mércia de Souza, que vai fazer, nós vamos colocar no ar agora para que eles escutem, e está dentro daquela pergunta que eu ia fazer, mas já está dentro do contexto, que é como vamos recuperar
a mente, né, a questão mental dos nossos filhos, alunos, alunas, adolescentes e crianças. Vamos ver. Olá, bom dia. Eu me chamo Mércia, sou mãe de um menino de 14 anos e uma outra criança de 4 anos. E a gente percebe que essa pandemia trouxe muitos malefícios. Um deles, a concentração de nossas crianças. Houve aí uma baixa no rendimento escolar e eu gostaria de saber, enquanto mãe, eu acho que a maioria dos pais, como nós podemos auxiliar para que, consequentemente, os nossos filhos eles venham ter mais foco, mais concentração em casa e na própria sala de aula. Aí está a pergunta da Mércia, doutora Nina, professor Caó. Fiquem à vontade. Logo com Nina, logo com ela, né? Logo, ou você, professor. Vocês se virem aí. Não, Vocês que, vá se, lá, Nina. vocês que são Vai lá, amigos que Nina, se é entendam. Vai. Tá certo. Pois é, eu acho que, Mércia, na realidade, assim, é muito importante essa sua pergunta, Hum, porque, primeiro de tudo, demonstra que você não está banalizando aquilo que você está vendo. Então, eu acho que isso é o nosso início. A gente não pode banalizar os sintomas, a gente não pode deixar de humanizar o nosso olhar. E isso cabe para dentro de casa, como cabe também para a escola, né, Caó? Que, afinal de contas, os profissionais que estão perto dos nossos filhos precisam entender que eles estão apresentando um outro momento da vida deles, que é a história da síndrome da gaiola aberta. Né? Eles estão retornando depois de ter ficado escondidinho, achando que estão protegidos, enfim. E aí, de repente, eles têm que retornar à vida que não para, né? Eles tiveram meio que entrar, se jogar numa roda gigante ou numa verdade. montanha russa, já em movimento. Então, assim, é muito importante que, conforme eu falei, que haja esse olhar e que, se necessário fosse, busquem profissionais especializados, né? Tá aí, nós temos um boom de psicólogos, nós temos, enfim, pessoas com uma escuta especializada que pode dar, de alguma maneira, um conforto emocional para esse filho. Agora, antes de qualquer coisa, eu, por exemplo, como mãe, costumo muito trocar com o próprio filho a respeito do que ele está passando. Ou seja, virar para ele e falar assim: estou achando que você está ansioso hoje. Ou eu estou achando que você está mais agressivo do que o normal. O que está acontecendo? Hum, Então, chamar para conversa, ao invés de ficar como se fosse um ratinho de laboratório olhando. E, ai, eu acho que ele está nervoso. Ai, eu acho que ele está. Conversa. A entendi. conversa é a melhor maneira de se começar um processo. Proximidade. Perfeito. Professor Caó, a conversa é a melhor saída para tudo, né, professor? Eu acho, complementando, que tem uma parte que não diz respeito a profissionais específicos. Profissionais Exatamente. específicos devem ser buscados em situações mais recomendadas de ansiedade, de angústia, que os pais conseguem detectar e as escolas também. O Sei. que me preocupa mais é que nós precisamos ter nas escolas a capacidade de entender que este é uma epidemia, possivelmente nós vamos ter uma epidemia silenciosa de sofrimento emocional. Entendi. A situação que aconteceu em Recife há 2 semanas atrás não é única. Nós temos tido quadros de adolescentes que fazem mutilação, que já era um problema grande, a mutilação com cortes nos braços Verdade. ou nas pernas. Isso já era algo existente, que é muitas vezes um prenúncio de um quadro de interesse de suicídio, de por fim ao seu sofrimento, porque não está conseguindo lidar, e Lidar. agora, não é? E agora, então, com a volta às atividades escolares, nós temos que ter muito cuidado para não aumentarmos ainda mais esta ansiedade. Alguns pais resolvem também encher o horário dos seus filhos como se estivessem compensando os Hum, 2 anos parados. entendi. Então, se tem dinheiro, bota num cursinho, bota na academia, bota no. E não Verdade. tem, e não tem um momento em que a família consegue conversar com essa criança, com esse adolescente. A escola também não, ela precisa ter a ponte
com a Secretaria Municipal de Saúde. Isso é um chamamento Perfeito. a todos os prefeitos. As secretarias de saúde Ah, têm que se integrar com a Secretaria de Educação para que os psicólogos e as equipes de saúde mental que estão na Secretaria de Saúde atuem junto com as escolas da rede pública. E nas beleza. escolas particulares? As escolas Tem, particulares devem ter com apoio, neste tem, momento, de tem que psicólogos. ter essa união, né, professor? Olha, professor, eu só tenho 2 minutos, quero deixar aí para que vocês deem suas considerações finais. Vou passar para a psicóloga da Vital Brasil, Nina Rosa Barbosa, torce pelo Vasco. Nosso time não está muito bem, mas vai melhorar. Eu queria que a senhora tem 2 minutos para você ir para o CAO, mas sabe que o professor fala, né? Fala. Eu queria ter 1 minuto para cada aí, rapidinho. Eu queria 1 minuto, doutora, para você. Eu acho que também, se o pai não estiver dando conta, a mãe, eu acho que um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, é interessante, não, doutora Nina? Sim, com certeza. Lógico, entendemos que se trata de uma questão social, onde envolve governo, envolve sociedade, envolve colégio, envolve. Mas antes de qualquer coisa, ele é seu filho. Então é Perfeito, importante que você não banalize sinais, sintomas. Você pode salvar o seu filho. perfeito. Professor, Eu vou na mesma linha, eu concordo com a Nina. Preste atenção ao seu filho, saiba que isso é comum. Esse sofrimento que nós todos estamos vivendo, nesse retorno a uma certa vida anormal, é comum. Não acho que é o seu filho que é o problema. Preste atenção a verdade. ele, busque ajuda se for necessário e busque conversar na escola também. Perfeito. Professor Caó, obrigado. Agradecer ao Francisco Barbosa, da Super Rádio Tupi, que me cedeu os 2 debatedores dele. Que a audiência explode lá na Super Rádio Tupi, que eu escuto desde criança. Ô, professor, obrigado. Nina, amei. Você é uma bênção. Obrigado. Professor, Obrigado, vamos amigo. ter outros bate-papos aqui, viu? Outros debates. Com Deus abençoe. certeza. Obrigado a estes dois amigos queridos, preparadíssimos, ajudando você a dar uma saída aí para o seu filho, tá bom? Agradeço de todo o coração, muito obrigado e até breve com mais um Bora Nordeste. Nunca pise uma pessoa quando você estiver subindo, pois quando você estiver descendo, poderá encontrá-la. Tchau, fiquem com Deus.